uma fábrica de cachaça por perto. Daí disse, não, era uns anos atrás, tinha uma lá no interior. Eu andei 8 quilômetros até chegar lá. E tinha sido um camarada aqui de Gramado, que foi morar no interior de Piratuba, botou uma fábrica de aguardente. E diz ele, olha, tu veio uma boa hora, que eu estava pensando em botar tudo fora esse material aí. Me deu uma pilha de rótulo. O rótulo era em alemão, Holnisch, que traduzindo ele me pega. Bem, bem perfeito, né? Então assim, quando eu fazia uma viagem, eu procurava, eu chegava em tudo que era boteco. Que eu anotei aqui? Uma cachaça boa, vocês comprarem em Maquiné. Tem um médico lá que ele fez uma cachaça que ele só exporta, de tão boa que é. E tem até hoje? Tem até hoje. É lá em Maquiné. Tem que entrar uns 2 quilômetros ali, pela 101, por exemplo, né? Vai lá que é boa. Depois, o que não é só Minas Gerais, né, que é referência. Há uns anos atrás, a revista Playboy fez um ranking das melhores e o Rio Grande do Sul ficou Bento Gonçalves, na cachaça Nabuco, e em Presidente Lucena também conseguiu uma que é em alemão, só que agora eu não anotei o nome. Weberhaus. A Weberhaus é de Voti. Também está junto. É uma das 20 melhores cachaças do Brasil. E agora eu prefiro uma purinha mesmo, assim, sabe, para degustar. Mas tu experimenta todas elas? Não dá tempo, né? Eu tiro o rótulo, eu compro, tiro o rótulo, depois eu boto no álcool e a gente faz com uva, no verão a gente toma na praia. Maquiné, Bento, Presidente Lucena, já falei, o Marco lembrou de Voti. Nós fomos uma vez nós ganhamos uma viagem para Cancún, de uma amiga, e lá em Cancún eu peguei um ônibus, quando eu vi o preço da aguardiente de cana, eu peguei um ônibus daqueles que fazia toda a ilha lá, eu fui até o fim, achei um boteco lá, eu comprei a cachaça lá de Cancún, aguardiente de cana, mas assim era 1/3 do preço. Aí eu dou o líquido para a pessoa que me atende, o cara fica bem louco, né? Daí eu trago no hotel de noite com água fervendo, eu tiro o rótulo. E essa de tirar o rótulo eu tenho que carregar uma gilete. Numa das idas pro exterior, apitou lá Escuta, mas eu não tenho nada. Eu peguei e puxei do meu cartãozinho de pesquisador, olha, eu sou até pesquisador e colecionador, mas eu não tenho arma, não tenho nada. Não, tem alguma coisa. Daí eu fui mexer na carteira e vi a gilete, deixar a gilete lá no aeroporto. Ia matar o rodeador lá. Terrorista. Eu estou lá na gráfica, aqui no centro ainda. Chega um casal de namorados, de noivos, para fazer o convite de casamento. Interessante. Aí, conversa vai, conversa vem. Ela era da Bahia, né? Eu mexi com ela, disse, escuta, lá tem muita cachaça lá, eu já falei nos votos, né? Daí ela, não, tu vai conseguir voto com o meu noivo. O noivo dela era de Portugal. E o pai dele tinha uma plantação de cana na África. Vocês imaginam só? Então eu tenho rótulo, só que o rótulo era bem pequenininho, é uma dose só assim. Outra, no Chile também, né? No Chile nós fizemos um passeio, a turma do Carilá, e nós fomos lá embaixo, naqueles municípiozinhos. E daí eu peguei um ônibus até o fim da linha, achei também lá um boteco e arrumei lá. Essa rendeu, deu uns 3, 4 rótulos que eu tenho do Chile, só daquela ida lá embaixo também. Depois eu anotei. Depois a amizade que a gente faz, né, com os outros colecionadores, muitos vieram aqui em Canela me visitar. Eu me correspondia com um militar no Rio de Janeiro. Ele ficou doente e casualmente nós fomos pro Rio no inverno, lá no mês de julho, aliás, fiquei uma semana lá na casa de uma amiga e eu fui visitar esse senhor aí que estava doente e depois em seguida ele faleceu, mas ele gostava tanto do voto que ele acabou, ele tinha uma área grande no interior do Rio lá, ele tinha plantação de cana, não sei como é, ele botou uma empresa. Então é mais ou menos assim, foi o que eu anotei, né, para não me estender muito, porque se eu dizendo eu falar,
as cartas que eu tenho, correspondência, né? Eu tenho assim, acho que 2 pastas, às vezes, só de correspondência que eu recebi e mandei tudo em ordem. Mas eu tenho uma, eu vou aproveitar só para falar para você de correspondência. Eu me lembro da dona Luizinha Correia, quando tinha Canela. Eu ia naquele casarão de madeira ali do lado do Kleber, né? Tentar entrevistar ela, mas não dava. Vinham os netos trepar por cima dela, era aquela confusão, né? Eu disse, dona Luizinha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma carta para a senhora, só me responde quando puder. Ah, mas eu vou demorar. Não, eu não tenho pressa, né? Daí ela foi para o Rio de Janeiro passear lá aí. Depois de meio ano veio a resposta. É que eu tinha dúvida de uma porção de coisas, assim, né? E aí ela, matou todas. Assim, só para informar vocês, no ano de 1912, 13, por aí, havia o casarão dos Wortmann, que ele começou a construir em 1910, e eu entrevistei o carpinteiro, era o Schmidt, que a família dele mora na Rua Dona Carminda. E, olha, agora eu começo a falar e me esqueço. Eu falei do Schmidt, das casas que tinham em Canela em 13, né? A outra casa que tinha em 13 é onde o Paulo Drex mora hoje, que era do Chico Maria. O Pedrinho Oliveira morou naquela casa de madeira, Paulo. Chegou a conhecer a casa? Sim. Eu entrevistei a dona Maximília, mas eu fui na casa dela, acho que umas 3, 4 vezes, na casa do Célio Bacari, ela morava com o Célio. E quando eu chegava lá, disse, hoje não dava para com muita tosse, mas estava fumando. 100 E anos. tu tens escrita a resposta dessa do... Eu tenho uma carta, sim, lá nas minhas correspondências, assinada por ela, com selo e tudo, eu guardo tudo, né? Daí não deixa dúvida. O dia que eu faltar, que vocês forem pesquisar, está bem claro ali. Daí eu conversei com ela e ela que me falou isso. Olha, meu filho, naquela época, aí eu fui, na 4ª vez que eu fui, ela estava bem, sabe? Aí então eu gravei a voz dela. O pior é que as fitas vão ficando pesadas, o CD não funciona mais, e eu botei essas coisas no pendrive, e disse que o pendrive só aguenta 10 anos. E aí, o que eu vou fazer agora? Nuvem. O que Pois é, a minha filha disse que eu tenho que ir para a nuvem, mas... que eles vão mastilizar, que eles fazem tanto com músicos aí do tempo do EPO aí? Que as gravações, elas estão ainda no CD, e eu não deu tempo de passar para o pendrive, eu já... Se você conhece alguém da polícia que pudesse, que tenha um aparelho muito bom para nós salvar, né, o CD. Ali eu tenho a voz da dona Maximília, a dona Rigoto, nossa, aquele sotaque italiano, né, passa cada um. Ô, Miro, e a cachaça, tu só pesquisa o rótulo ou tu pesquisa o tipo de cachaça também? Não, a cachaça eu seleciono assim. Tu nem bola dá pra cachaça, que é negócio é um rótulo? Eu só coleciono o rótulo de cana pura, a branca pura. Aquela com mistura, não é só a branca. Só a branca Aí pura. eu posso experimentar se ela realmente é boa, né? E cachaça é uma bebida típica só brasileira ou é um que eu negócio... que eu saiba é. Alguém falou ali que É, o cara eu- tem lá na África, o outro lá na Mas é uma... Aí não São ruins. Tá, eu tento, mas não dá, é muito fraquinha. Eles têm a cultura deles, né? Mas tu fez uma pergunta, então. Eu me lembrei agora um caso que eu esqueci dos rótulos esses que são os primeiros de Canela. É quase de não acreditar. O rótulo é tão bem pensado que tem português, espanhol, italiano e acho que inglês. 4 idiomas no rótulo. Não, é incrível. São 4 idiomas. É o português, o italiano e alemão, mas tem inglês no meio também. E a dona Elma foi que me disse, olha, isso aí tudo foi ideia do Aldomar, o irmão dela. O Aldomar tocava violino, ele era um cara muito culto, assim como o pai do Guarani, como era o nome do... Hugo. Seu Hugo. Seu Hugo era de uma... Mas era uma pessoa solista, assim. Ele, inclusive, ele deixou para mim... Mas ele era muito bom de se lidar com ele e conversar. Né? Muito, mais excelente. Muito inteligente, adorava contar história. Eu comprei um caderno e dei para ele. Ele encheu o caderno contando toda a história do caracol, principalmente lá.
Porque eles chegaram, para ser bem rápido, o pai deles, o seu Helmut, ele era a pessoa de confiança do Coronel João Correia. E então quando ele veio para cá, tipo em 1910 ou 11, né? E ali, eu já mudei de assunto, eu estava falando, mas ele abriu todas as nossas estradas de interior ali para o Caracol, mas o mais Ele interessante. construiu a minha casa. Exatamente. A casa que eu moro, Exatamente. O Correia deu para ele a casa e toda a vila, possivelmente aquelas pessoas que tinham negócio, para eles poderem ser uma ferraria, né? Uma coisa que eu não sei, Beta, quem foi o primeiro colégio, qual foi o primeiro colégio no Caracol, mas eu falo agora de 100 anos atrás, não estou falando recente, né? As histórias da Vera eu conheço tudo. Não, aquela na frente do castelinho ali, que eu li que era uma escola, aquela casinha. É possível. Eu vi a foto e dizia embaixo, foi uma das primeiras escolas, eu não sei o nome, mas nem existe Mas mais. acho que ali nem tinha nome. Mas a parte de escola, eu tenho assim, um carinho especial, né? Nós temos o Wagner, né? Eu vou voltar de novo, então. Eram 3 casas que havia em Canela, 2 era do professor Carlos Wagner. Sim. E a do... O casarão lá. Depois do Chico Maria, que era o posteiro deles, né? E aí ela disse assim que os Correia, eles construíram assim, até a dona Luizinha coloca na carta, era uma casinha, um galpão melhorado, que vocês não vão acreditar, a dona Luizinha me contou que ela vinha de trem até Parobé. Em Parobé, os empregados, sei lá, o Chico Maria, ia esperar eles lá a cavalo, eles iam a cavalo até Canela. E a melhor parte da viagem está na carta. Quando eles chegavam em Gramado, ali no Perini, Perini? Perini, né? Então eles recebiam eles com água e uva fresca. Ali no assim. 28. No 28, Então a parada no Perini era a melhor coisa que tinha. Dessas primeiras casas que falaram, aquela casa lá que era da família do Chiquinho Reis, essa casa não tinha na época também? Não falam. Não falam do Chiquinho Reis. Quando é que os outros fizeram a casa, o matador lá fora? Foi nos anos 20, daí 20, deu um vendaval e derrubou. Porque eu acho que não existia, mas a coisa, eu não sei nada. Eu acho que eu sei que são de origem alemã, investigar o São João. O São João tem muita coisa ali, porque era um núcleo forte, né, dos evangélicos ali. Eu acho que esses dias eu fui num enterro lá, num cemitério ali. Impressionante, as pessoas enterradas ali em 1890 e poucos, 1900 e pouco. Tem toda uma história. A nossa comunidade ali é evangélica, o nome dela é São João, porque ela iniciou lá no São João. Mas realmente faz sentido, porque me impressionou assim, os túmulos ali, tudo. Bem caprichado. Negócio. A dona Luizinha também nós tínhamos uma casa. Isso é uma coisa bacana para tirar foto. Não, elas paravam nesse galpão melhorado. E onde é que era esse galpão? Um monte de O família. galpão é onde é hoje o Grande Hotel. Foi o embrião, né, de todo o complexo deles hoje, né. Eu cheguei aí em casamento dos parentes ali, quando era esse de madeira que existe ainda hoje, né. Só que os Correios eram difíceis de lidar, né? A gente não deve falar mal, mas eu nunca consegui nada com eles. Eu fui uma vez visitar a viúva do seu Nargide e ela tinha tudo e eu não queria passar nada. Bom, paciência, desisti, né? Porque eu vou 3 vezes na casa, se não dá, porque o bispo pulou a cerca, ela pulou a cerca, alguém lá, sempre esses Sempre casos. um problema, pessoal. Na época era um ramo. Mas não conta essa parte. Tudo era pecado. Não, mas é incrível, sim, eu tenho 18 tios de cada lado, então E a história de quando ela morreu, era dos patos, dos gansos, isso é verdade. É verdade. O filho ali, o seu Regis, me contou isso. Eu disse sou, que realmente. Se vocês nunca leram o livro Raízes
Canela, que foi o Pedro que organizou, né? Olha, vale a pena. Ali tem uns 3 parentes dos Correios, escreve. Quase a mesma coisa, mas vale a pena vocês lerem, porque ele sempre dá um detalhezinho a mais ou a menos, né? Ela faleceu e ela tratava desses gansos. É. E aí o cortejo saiu com o corpo. caixão, o corpo dela, né? E os gansos foram Até na igreja. É, como um cachorro, né? Cachorro. Cachorro, né? Cachorro. Mas um cachorro. o ganso, né? Mas assim, deve ter. A gente falou de Canela que não existia nada, só 3 casas. Mas tu imagina assim, a família Reis, quando veio para cá, veio e os outros, eles vieram lá em 1906, 1907, eles já andavam por aí, né? Uma coisa que eu tinha muita dúvida sempre, que saiu no jornal Sentinela dos anos 50, quando morreu a velha Ops, a mãe deles, a avó deles. Aí nós chegamos em Canela, nós fomos morar no Barro Preto. Aí ninguém sabia do Barro Preto. Aí, naquele lançamento do livro do Márcio, lá no Laje de Pedra, veio aquele, faleceu há pouco tempo, com mais de 100 anos, Humberto Luz, que foi da primeira eu tive o prazer de conversar com ele. Aí ele, na hora, assim, mas senhor, onde é que era o Barro Preto? Ali no Canelinha, dizia. Claro, não tinha o Canela não existia, né? Porque é muito difícil a gente... O que Canela mudou nos últimos 10 anos, né? Meu Deus do céu. Então eu olho uma foto, não tem como tu saber o que era, né? Se alguém, eu falei já com o Jorge, se alguém um dia quiser fazer a história da celulose, eu ganhei da Frau Abermann. Ela era minha colega de escritório lá no celulose, ela me deu um álbum de fotografias que ela tirou a partir de 1937. Ela chegou com o marido dela aqui e começaram a derrubar para fazer a obra lá, fotografou tudo. Então daí é um belo livro, né? Mas a gente fazer livro, ninguém compra os livros, né? A gente vende um por mês quando consegue, né? Então agora comemorar talvez, né, a gente consiga contar a história da celulose, o próprio esse grupo que hoje é dono, de repente, que era... Mas, gente, é isso aí que eu notei, porque... Quando é que começou a pesquisa, Almiro, essa coisa de virar historiador aí? À vontade, né? Olha, foi influência do pai. O pai gostava muito de fotografia, ele era muito festeiro, né? Eu lembro da gente ir nas festas, nos bailes lá pra fora, quando eu digo, eu levava a pé, o Joá, até o Lajado Grande, e muito aqui no pontão. Naquela época funcionava o pontão da construção das barragens, o pai me pegava no colo, daqui a pouco tinha uma prima minha. Sabe esse guri que toca muito a gaita hoje, como é o nome dele? O Rodrigo. A avó do Rodrigo é a prima irmã minha. Ela era uma que me pegava no colo, eu acho, para dançar. E depois eles foram para Tainhas, lá gozado que o pai delas é irmão do tio Pedro e a mãe do meu pai, assim, eles casaram com as filhas dos vizinhos, né? Era mais perto, né? Casavam. E lá em Tainhas eles tinham também o QG lá, eles tinham a rodoviária, tinham a casa de comércio. Era tudo junto incluído, né? Como era antigamente, assim, né? A gente levava um dia inteiro para chegar em Cambará, né? Sim. Aquelas estradinhas que eles cobravam por metro para fazer as estradas, né, Jorge? Então, dava de volta e a gente tinha que desviar, fazer o carro, né? Daí ia pra lá. Maçã. Mas aí foi com teu pai que tu começou essa situação aí de o pai pesquisa? mandava tirar, chegava num lugar assim, tira a foto aí. Eu acho que foi a influência do pai, né? E eu me lembro que quando eu comecei o Uso Sul em 64, eu chegava num lugar assim, se eu via que tinha um fotógrafo, tira uma foto manda tantas, eu deixava pago, manda pelo correio, né? Porque naquela época, eu tô lá em Cambará, não sei aonde, né? A gente tocava por tudo que é lugar, né? Mas eu acho que era isso que eu tinha. Não sei se alguém quer cantar. Pra fase 1 tá bom. Aprendemos muito. Pra primeira parte tá bom o nome. Obrigado. Obrigado.